Olá a todo mundo, eu sou João Varela, esta é a live da Banga Tatuí. Eu acho que eu encerrei sem querer o vídeo, porque essa é a segunda tentativa de live. Não sei o que eu fiz, eu devo ter apertado um botão a mais, então vou tentar apertar o mínimo possível aqui, chamar o Ricardo e ficar bem quietinho. Tomara que dê certo desta vez, tá? Então, vou falar o que eu estava falando. Aí o Ricardo aceitou. Mas aí, guri, tudo bem, Ricardo? Bom dia. Tá Bom me dia. ouvindo? Estou te ouvindo. Bom dia, boa tarde. Por onde é que você anda, Ricardo? Puta, no centro isolado, No centro de São Paulo, em isolado. casa. Muito bem. Ricardo, antes de eu começar a conversar contigo, vamos deixar o sinal do Instagram se espalhar por aí e deixa eu dar Boa. só três recadinhos. Um deles, terapia literária amanhã. Inscrição gratuita pela Sala Tatuí, amanhã, no caso, terça-feira, para discutir o conto Marília Acorda, da Natália Borges Polesso. Quem se inscrever recebe o conto gratuitamente por e-mail, fique tranquilo, mas este conto está no livro Amora. Segundo recado, Boletim Tatuí saiu hoje pela manhã, nessa segunda-feira pela manhã, você recebeu, Ricardo? Ah, Recebi. que maravilha. A nossa newsletter nova é o nosso novo xodozinho, viu? A gente está gostando demais aqui de escrever, de colocar lá as novidades da galera independente. Terceiro recado, terceiro e último, Papo Tatuí. Algumas das conversas feitas aqui no 420 na Tatuí, que é toda segunda e toda quinta às 4h20, ao vivo, elas vão para o podcast, elas vão para o Spotify, na forma de Papo Tatuí. O mais recente episódio foi publicado na sexta-feira com o Aureliano Medeiros. Era isso que eu tinha para dar de recado. Estou aqui com as suas publicações. E, cara, se eu chegasse na sua mesa na feira e perguntasse o que é Por Onde o Homem Anda, como é que você responderia enquanto eu vou mostrando aqui, por favor? Vixe. É longo, mas a gente sintetiza, né? Na verdade, é um projeto, é quase um alter ego que eu tenho, assim, é um outro personagem que eu uso, que é a ideia desse por onde o homem anda, né? E o homem aí é sempre importante, acho que deixar bem claro e ressaltar para todo mundo que o homem não é o masculino necessariamente, né? É a humanidade, né? É o ser humano. Então tem essa coisa meio sem gênero, deveria ser sem gênero, né? Mas a ideia é de bastante tempo já desse personagem personagem não, né? Dessa figura que eu uso como forma de viver a vida, de habitar o espaço urbano e assim por diante. Então, ele surgiu, né, esse selo, esse nome, por onde ao menos surgiu há já uns 10 anos, já mais ou menos, 10 ou 12 anos talvez, com essa intenção de caminhar pela cidade, registrar a cidade, anotar coisas, né, que acontecem pela cidade, e ir transformando isso em pequenas anotações, pequenos diários. No começo, claro, era uma coisa muito de uma expressão individual minha, né? Quase uma forma de explorar de forma bem particular, assim, como eu percebia as coisas, como eu vivia a vida. E aí é um pouco isso, é quase um exercício. Não tem nada. Bom, tem muito de artístico, mas não tem nada de artístico, né? Todo mundo coleciona coisas, todo mundo, quando vai para alguma cidade diferente, guarda coisas, né? Essas ideias bem típicas, assim, de você ficar guardando o ingresso do cinema ou a entrada no museu, o guardanapo da lanchonete diferente que você foi na cidade X. Então, isso todo mundo faz, né? Isso é bem comum. Então, com o tempo, essas vontades foram se concretizando nesse exercício desse trabalho do Por Onde o Homem Anda como algo mais sério, digamos assim, né? Como uma ideia de explorar isso artisticamente. Entendi. Então, Aliás, deixa eu apresentar os quatro tópicos que você boa. abordaria aqui. Eles são, cada um é uma palavra: cidade,
cotidiano, coleções e isolamento. Então a gente já está falando de coleções. Nessas publicações, então, você faz coleções de fotografias, né? Isso. E te ouvindo falar agora, o colecionador é um apaixonado, né? É alguém que se apaixona por, seja latinha de cerveja, selos, Sim. livros. No caso aqui, você é um apaixonado pela cidade, né? Pelo cotidiano. Isso, exatamente. É isso, Ricardo? O colecionador tem um pouco essa obsessão. Todo colecionador, né, tem um pouco essa obsessão de se encantar por alguma coisa que normalmente é algo meio... Claro, algumas coisas mais tradicionais, igual você falou, latinha, selo, né, são as coleções mais clássicas, assim, mas normalmente é um pouco esse apaixonado que eu falo sempre, né, que tira esse objeto do seu espaço utilitário, né, então é basicamente uma paixão, né, quando você tira um amor mesmo, vai na psicanálise, vai ter bastante isso, né? Você deposita o teu amor sobre alguma coisa, né? E aí essa coisa ganha outros níveis de aproximação, e aí você vai colecionando e vai guardando. E tem um pouco essa obsessão, né? De um bom colecionador, ele é apaixonado e ele sempre é frustrado. Porque não se tem ele tudo. completa a coleção, né? Porque não pode, cara. No momento que você diz completei a coleção, você está se matando conceitualmente, né? Você não é, deixou de ser. Se você completa a coleção, ela acabou, né? Então você não é mais um colecionador, pronto. Então sempre tem esse desejo de deixar alguma coisa faltando, né? Bom, isso não veio ainda, puta, essa eu não consegui, né? Tem sempre essa. Interessante, né? Imagina, você falando em completar, me vê a imagem do álbum de figurinha. Que uma hora Sim, ou outra claro. você completa, mas aí você passa a colecionar álbuns de figurinhas. Sim, claro, aí você já não tem mais um, tem dois, né? Aí você já fica naquele nervoso, puta, ano que vem tem de novo, né? Mas eu sempre falava isso para minha mãe quando eu era pequeno, né? Ela me via colecionando figurinha dos álbuns de Copa, de chiclete, do Plock, né? Quando tinha as figurinhas. E aí ela sempre me falava, quando ela via que eu estava quase acabando, ela me perguntava, vamos escrever lá para a editora, para elas mandarem, né, as figurinhas que estão faltando. Eu ficava puto. Eu falava, não quero. Quero dar graça. Porque é graça, né? Inclusive, vários dos meus álbuns estão faltando uma, duas figurinhas. Aí você fica, bom, né? Faltou. Sabe que durante a minha infância, não sei se... Tu é de São Paulo, Ricardo? Tu é... Não, eu sou do interior de Santa Catarina, na verdade. Uma cidadezinha minúscula. Qual cidadezinha minúscula? Chama São Bento do Sul. São Bento do Sul, legal. Eu sou de outra cidadezinha minúscula, Guaíba. Não sei se mais São Bento tinha aqueles álbuns de figurinhas que se você completa, ganha um prêmio. Sim. Só que eles não completavam. Não, nunca. Exatamente. Tinha essas coisas. Era uma puta sacanagem que eles faziam com as crianças. Eu lembro, eu tenho claro na minha memória um álbum de figurinha que era os heróis e tal. E na última página tinha uma moto. Você ia ganhar uma moto se completasse as 30 e poucas figurinhas que formavam a imagem do Robocop. Sim, nossa. E sempre faltava uma, né? Eles não produziam essa uma. Faltava uma no cantinho inferior direito, assim, um pé do Robocop ali. E eu ficava, pô, eu nunca vou ganhar. E eu ficava com a ilusão de que ia ganhar a moto, né? Mas quando eu vi que todos meus amigos faltava essa mesma figurinha. A mesma. Que doideira. Agora deixa eu. Antes da gente se embrenhar pelas suas andanças, eu, na hora de separar aqui as suas publicações, que a Cília separou aqui para mim, me vieram essas publicações aqui, que eu não sabia que eram suas. Você explica um pouquinho desse projeto, por favor, Ricardo? Por isso eu digo assim, né, esse Por Onde Eu Me Anda é um trabalho meio particular meu, um indivíduo, assim, os livros quadradinhos que você mostrou, né, são meus, mas aí também eu faço bastante isso, às vezes caminhar solitário pela cidade é legal, às vezes
é interessante você também caminhar em grupo, né, em conjunto. Então, eu tenho alguns grupos de caminhadas pela cidade. Um deles é esse grupo que a gente chama GE, que é Grupo de Experimentações Noturnos, que a gente se encontra à meia-noite aqui no centro de São Paulo e fica caminhando entre meia-noite e 5 da manhã, sempre com algum tema, assim. Então, cada encontro é um tema de busca, de coleta, né? Na verdade, a fotografia acaba sendo uma coisa mais fácil de resolver, mas a ideia é caminhadas com coletas, né? Então, cada caminhada tem um tema, que aí a gente, para manter uma obsessão minimamente controlada, a gente fez um abecedário. Então, cada saída é uma letra do alfabeto. Então, a gente se encontra no começo, assim, um pouco antes da meia-noite, a gente se encontra aqui na portaria do meu prédio. Eu moro no Anhangabaú, bem no centro, né? Então a gente se reúne, normalmente é 10, 15, uma vez já chegou a 30 pessoas, então varia bastante a quantidade, assim, é bem variado, né? As pessoas, inclusive. E aí a gente se reúne e começa, bom, gente, hoje é a letra A. Começa quase um brainstorm, assim, tipo, vamos pensando coisas que tem a ver com a cidade, tem a ver com a noite, que seja da letra A. E aí as pessoas vão falando, até uma hora que vem uma palavra curiosa, assim, fala, pô, mas meio que a gente percebe, eu fico meio de psicanalista observando, assim, né, o olhar das pessoas, e aí quando bate uma palavra interessante, eu vejo nas carinhas das pessoas, tipo, tá, essa palavra é boa, e aí a gente pega essa palavra e sai. 4 horas caminhando pela madrugada do centro, coletando coisas. Então tem gente que anota, tem gente que faz pequenos poemas enquanto está caminhando, tem gente que fotografa, tem gente que pega coisas. E aí a gente no final está transformando nesses pequenos livros, né? Desses. Tipo isso aqui. Esse é o A, então é alma, né? Então alma. é alma. Esse é o tipo de palavra que vocês trabalham então nessas caminhadas noturnas. Alma, por exemplo, que é uma coisa abstrata, no caso, né? Sim, Aí tem gente, a gente já fez mulher, a gente já fez zonzo, por exemplo. Tem o negado, o G é gente, o N é negado, por exemplo, zonzo. Tem também tem, mas não está publicado ainda, né? Eu não consegui produzir o livro. Aí por aí vai. São essas palavras que vão ter. O C é. Agora eu me perdi, mas eu acho que o C é cranco. Então, cranco? O que é cranco? Cranco ou craca? Eu não lembro se é cranco ou craca, alguma coisa. Aqui é craca, se eu não me engano. Então é isso, né? Aí cada um vai entendendo o termo e o tema, né? Então, no gente, você vê, tem foto de gente, tem foto de resto de comida, tem uma foto 3x4 que alguém achou no chão, então vai associando, assim, né, desse jeito mais livre. Então todo mundo me manda esse material e aí eu faço a curadoria das fotos. Então, assim, não é exatamente, é por isso que eu digo, é um por onde o homem anda mais coletivo, né? Então a gente eu faço a curadoria das imagens que vão para esse livro. Tem 300, 400 imagens e a gente escolhe 30, 40 fotos para esse livro. E eu me associo aí com as meninas do ateliê da cidade que me ajudam a fazer encadernação. A gente faz uma produção aí de 10, 15 volumes, é bem pouquinho. No caso, nas suas caminhadas noturnas, aí você tenta pegar uma foto de cada membro para deixar a autoria mais coletiva, ou não? A gente vai no anônimo. A gente faz um drive, todo mundo sobe, eu peço para ninguém identificar as imagens, né? Então a ideia é que seja assim, anônimo, é um corpo anônimo que está caminhando. Então, às vezes aparece 3, 4 imagens de uma mesma pessoa, muita gente não tem imagem dentro desse trabalho, mas a ideia é que isso, é um corpo coletivo. Como a gente está caminhando sempre junto, né? Então muitas vezes tem alguma coisa muito evidente que várias pessoas tiram foto, a mesma. Às vezes só muda o ângulo, muda a luz, muda a qualidade da máquina, assim, né? Mas a imagem normalmente acaba se repetindo, então a gente entende que isso é o olhar do grupo, né? Claro. Então, a gente não dá nome, assim, No caso, caminhar de noite, pouca luz, né? Pouca ou às vezes nenhuma luz. Vocês fazem com celular ou vocês precisam de uma câmera mais profissional com flash, trabalhar a iluminação de outra forma?
Não, mas veio gente de todo jeito já. Já veio gente com flash, já veio gente com máquina profissional, mas assim, acaba sendo grande parte de celular mesmo. Um pouco pelo receio que as pessoas têm de caminhar de noite pelo centro. O que é uma bobagem, porque a gente mete mais medo nas pessoas que estão na rua do que as pessoas que estão na rua metem medo na gente. Porque é isso, 30 pessoas andando em grupo, às 3 da manhã no meio da rua, a gente já foi abordado pela polícia, as pessoas... É estranho, né? Um grupo de gente andando, acham que a gente vai fazer uma pichação, ou acham que a gente vai invadir algum lugar, então... o medo é maior ao contrário, mas as pessoas têm um pouco de receio, mas é isso, tem gente que explora, leva máquina fotográfica com flash, mas grande parte é celular mesmo. Assim. E 30 pessoas caminhando e conversando, isso gera também ruído, né? Gera barulho. Sim. Já teve reclamação de vizinhos, esse tipo de coisa? Não, isso não, porque o centro, infelizmente, mora pouca gente no centro da cidade, né? Sim. Então, não, mesmo assim, mais mesmo é polícia, segurança de estabelecimento público, assim, né? Bastante. Eles ficam sempre muito de olho, ainda mais quando a gente para, a gente encontra algum lugar mais interessante. Eles ficam olhando assim, esse povo vai fazer alguma besteira, esse tipo de coisa, né? E vocês planejam o roteiro, assim, antes da caminhada começar? Vocês fazem um Eu roteirinho? tenho, assim, como eu sou um caminhante muito, muito velho da cidade já, a cidade está na minha cabeça, né? Então, eu combino eu sei o caminho, eu invento um roteiro na minha cabeça, mas ninguém sabe, né? Eu parto sempre desse pressuposto. As pessoas caminham no escuro. E você não conta para ninguém. Só eu sei para onde a gente está indo. Que também faz parte da ideia da própria proposta da caminhada noturna, né? Caminhar sem saber para onde você está indo, exatamente. Maravilha. Sempre acaba às 5 da manhã, assim. No seu roteiro você já bola para concluir. É o horário que o metrô abre, Quando o metrô, inclusive a gente para na porta do metrô e aí todo mundo vai embora de metrô. Interessante. Ou seja, começa no último. Quando o metrô está No último trem, fechando, exatamente. fecha quando. Interessante. Qualquer um pode se inscrever na caminhada noturna, ter um A custo, gente como é que nunca, a é? gente nunca fez esse processo de uma inscrição mais clara, né? A gente acaba meio que é orgânico, né? Eu meio que falo, gente, o fim de semana tá com um tempo bom, não vai chover, parece que tá interessante. Eu começo contatos, as pessoas meio que vão espalhando o que vai ter, e aí vão me retornando, eu vou, e aí faz uma lista, né? Então é meio orgânico, assim, eu nunca fiz algo mais organizado, né, nesse sentido. Nessa caminhada, né, nos noturnos principalmente. Mas tem outras que eu faço bastante. Esse outro livrinho azul que você mostrou, são essas que eu chamo de caminhar e inventariar, aí sim é uma coisa um pouco mais organizada, mais estabelecida, mais, eu gosto de falar, o inventariador, diferente do colecionador, ele é um pouco mais científico, né? Quando ele sai para inventariar, ele tem uma meta um pouco mais clara, assim. Então, as caminhadas já têm um roteiro mais marcado, tem um tema muito mais aprofundado e organizado e previamente decidido. A gente fez 3, já publicamos uma semana antes da pandemia, a gente estava montando o segundo, e estava já preparando a terceira caminhada, que agora não sei quando faremos, né? Mas aí sim, é uma caminhada mais longa, 40 quilômetros, 30 quilômetros. Aí sim, aí tem inscrição, aí as pessoas já se preparam, né? Porque 30 quilômetros não é qualquer um que aguenta fazer. Tem que ter perna aí, né? No caso, Né? como é que você classifica o pessoal da caminhada noturna? Eles são inventariadores ou são colecionadores? Eles estão no meio do caminho. No meio do Híbridos. caminho, porque não tem uma intenção de inventário muito clara, assim, né? É mais uma coleta, né? Eu tenho, no meu doutorado, eu trabalhei bastante esse termo, que é o trapeiro. Né? Trapeiro é esse personagem do século, sei lá, ele não é do século, ele existe desde sempre, né? Mas no século XIX ele ganha uma força maior em Paris, que é que são os catadores de coisas
pela noite, assim, né? Aqui agora a gente chama de reciclador, que é os catadores de papelão, essas coisas, né? Sim, sim, sim. Mas o trapeiro tem um pouco esse lugar mais excêntrico, assim, de catar coisas, né? Então ele catava, por exemplo, assim, vai, só para aula de, aula de Vamos lá, por trapeiro, né? favor, por favor. É que É, eu não conhecia são o os termo, caras, viu? trapeiro porque eles catavam trapo, né, de resto de pano, né? Ah, Só que ótimo. eles não usavam, isso que é o interessante, eles não usavam o pano para fazer roupa, por exemplo. Eles catavam o pano para fazer papel. Então é você transformar uma coisa em outra coisa completamente diferente, né? Então eles gostavam muito de recolher osso, dente, osso de bicho, dente de gente, porque no século XVIII, século XIX, as pessoas jogavam isso no lixo, né? Para fazer cola, né? Então essas transformações Uau! meio estranhas. Nem sabia Então que era tem um pouco possível. isso. Que interessante. Que interessante. Então, isso, o pessoal da noite eu chamo um pouco de trapeiro, porque é isso, né? É um tema que você meio que tá. Eu peguei o tema e entendi a alma, Uhum. transformei ele de um jeito completamente diferente do que uma outra pessoa acha a alma, né? Então tem um pouco esse lugar. Tem inclusive o Túlio, que acabou de comentar aqui, que é uma trapeira excelente, assim, o cara é mestre artista, vale Olha a pena aí. conhecer, inclusive, o trabalho dele. Ah, por favor, Túlio, entre em contato. É, e nesse tempo de isolamento, como é que estão essas caminhadas, principalmente essas caminhadas em grupo? Está dando para organizar, para sair? Como é que... Não, não, é um pouco assim. Acho que até por consciência coletiva e social a gente se fechou, né? Se isolou, não faz sentido fazer esse tipo de caminhada nesse momento, assim. Então, eu tenho só participado, assim, acho que um pouco são as minhas angústias, inquietações que não dá para segurar, né? Eu me envolvi, participei de um grupo chamado Ruas do Bem, não sei se você já ouviu falar. Eles estão colocando essas frases no asfalto, a gente, né? Eu falo eles como se fosse as ruas, né? Fica em casa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: depois que o aperto passar, quero um abraço apertado. Essas frases zonas, né, grande, que a gente tem saído de madrugada também para escrever nas ruas. Então é o único intervalo de caminhadas, que não são exatamente caminhadas, mas é um pouco esse, né, também tem um pouco esse lugar de andar pela cidade, se apropriar, de repente chegar num lugar, perceber, pô, aqui é bacana, nesse lugar uma frase vale a pena. Então, né, o Vitor, que é o cara que coordena o grupo, ele chega, a gente chega, aqui tem uns prédios bacanas, legais, tem umas vistas, né, interessantes, vamos escrever aqui. Então, de uma forma ou de outra, tem um pouco esse lugar, né, da caminhada, assim. Mas é o único exercício externo que eu tenho feito, conseguido fazer. Assim. Uhum. Porque não dá, né? É. Não acho certo a gente ir para a rua. Mas agora parece que está amenizando um pouco, pelo menos em termos de restrições e tudo mais. O governo As municipal, flexibilizações que a as gente tem. flexibilizações, é isso aí. As flexibilizações estão te dando uma coceirinha no pé? Então, nossa, muito, bastante. Inclusive, tem bastante gente que sabe que eu faço as caminhadas e que fica me escrevendo, né? Ah, e aí, quando é que a gente vai fazer? Já me põe nessa lista que vai existir uma caminhada. Então, é, a coceira é bem grande, assim, bem... Só que a consciência acho que é um pouquinho maior, né? Acho que não é agora, não é o momento, Uhum. não dá. Acho que 1.000 pessoas morrendo por dia não é motivo para a coceira ganhar, né? É verdade. Mas mesmo o isolamento, você tem feito uma coleção nova, né? De coisas. Eu, que são Apresenta vistas em pra gente isso, isolamento. coisas que são vistas em isolamento. É uma, no segundo dia que decretou, o Dória decretou né, a quarentena, eu estava, como eu falei para você, eu estava produzindo, fazendo a curadoria desse livro, dessa caminhada, do Caminhar e Inventariar. As fotos estavam todas coladas na parede, eu estava ali pensando, já meio que em contato com gráfica e para acertar a impressão, aí de repente veio meio de surpresa, assim, não foi exatamente surpresa, mas, né,
veio um pouco de surpresa, falou, meu, puta, caramba, e agora? Dá aquela agonia, acho que ficou todo mundo bem assustado, né, com essa coisa de ter que ficar em casa, preso e tal. E, e aí, como eu moro aqui no centro, no 20º andar, eu tenho uma janela aqui que me dá uma boa perspectiva da cidade, né? E aí eu me senti um pouco impelido de, ficando sem perspectiva por conta da quarentena e do isolamento, daquele medo que a gente estava muito em março, né? Eu resolvi, aí troquei o meu celular, que é normalmente a minha ferramenta de fotografia mais corriqueira, né, de fotografar na rua, assim. Peguei a minha máquina, que tem uma lente um pouquinho um pouquinho melhor, vai, né, tecnicamente. E aí comecei a me inquietar percebendo como que o cotidiano, como que a gente estava lidando com o cotidiano ficando preso em casa, né? Tendo que ficar, tipo, 5, 6 dias dentro, sem sair, ir no supermercado só, ir na padaria. Então, olhando assim para fora, um pouco, eu quis criar um pouco esse paralelo, né? De a gente estar sem perspectiva, tentar construir aí uma perspectiva dessas coisas que são vistas em isolamento. Então, é um pouco um desvio dentro do meu trabalho, porque eu normalmente gosto de fotografar coisas, né? Não só fotografar, mas eu gosto de colecionar coisas. Sim. Todos os meus livros são de coisas, né? E aí, de repente, eu me deparo com isso, né? Não é mais agora necessariamente coisas, mas são pessoas Sim. fazendo coisas, né? Então... E que coisas essas pessoas andam fazendo, Ricardo? Conta pra gente. O que você tem visto por aí da janela? Na verdade, o mais curioso é isso, né? Eu não vejo nada demais. Essa que é o mais, assim, acho que essa é a beleza desse projeto, dessa ideia, assim, né? É uma pessoa, bom, as pessoas continuam fazendo o que fazem sempre, né? Que é bater a toalha de migalha de pão da cozinha pela janela, é ficar debruçado na janela olhando o movimento da rua, cortando cabelo, fazendo exercício com um saco de arroz. Claro, aí tem essas pequenas. Aí já Tem essas começou pequenas nuances. Tem as pequenas nuances, né, dessa coisa mais esquisita, assim, que é cortar cabelo. Nunca ninguém cortou cabelo em casa, né? Mas é um pouco isso. Acho que tem um pouco esse lugar dessa eu falo, inclusive, no projeto, né? Na cidade, a gente, como ser social, a gente precisa olhar no olho do outro, até para se constituir como ser humano mesmo, né? A gente é um ser social porque a gente se espelha no outro, a gente vê o outro, a gente entende, a gente faz ou não faz coisas a partir da experiência que a gente está vendo no outro. Então tem essa importância da cidade. Quando a gente se vê meio que preso dentro de casa, a janela acaba virando um pouco esse nosso olho, né? Então a gente acaba se olhando pelas janelas um pouco, uns dos outros, né? Então um pouco o lugar é ficar vendo isso. Bom, aquela pessoa está ali cortando cabelo, eu também estou aqui cortando cabelo. Eu estou aqui debruçado na janela meia hora porque eu estou entediado, querendo sair, mas não saio. Aquele cara também tá, aquela moça também tá, aquele outro lá tá tentando pegar um pouco de sol porque não consegue, porque nunca pega sol na casa dela. Então, né, esses pequenos olhares que a gente tem da vida, que tudo na pandemia, né? A pandemia deu essa grande lupa para a gente. Então, é isso, né? De repente, você tentar pegar sol, porque o seu apartamento não pega sol, virou uma grande conquista, né? Então, o que eu tenho visto é isso, pessoas botando as pernas para fora da janela, para tentar pegar um pouquinho de sol, porque no apartamento não pega, mas se botar a perna para fora, o sol pega de canto, né? Então, as pessoas encontrando esses lugares meio alternativos, né? As lajes, para a gente, são tão inabitadas, né? De repente, as lajes aqui do centro estão mega habitadas. Tem gente fazendo academia, tem gente fazendo yoga, tem todo, assim, o que eu mais vejo é gente nas lajes dos prédios, né? É a pessoa, o barrilete da caixa d'água e uma antena parabólica. Então, esse é o um cenário. pouco essas pequenas cenas, assim, né? Então, eu tenho feito isso durante essa quarentena,
esse projeto, que foi inclusive ganhando propriedade assim com o tempo, né? A ideia antes era essa, era simplesmente manter um exercício estético de ficar olhando para essas coisas, mas aí eu comecei a receber muita resposta de gente que via as fotos, falava, meu, você está me dando um pouco de perspectiva, né? Eu estou me sentindo tão estranho ao acordar de manhã. Eu recebi isso de uma moça do Recife, se não me engano. Ela escreveu, nossa, Ricardo, vê as tuas fotos, eu acordo de manhã e me sinto melhor vendo as tuas fotos quando eu abro o Instagram. Porque eu não me sinto sozinha, eu estou vendo outras pessoas fazendo coisas muito parecidas comigo, e dá um certo ar de, né? É isso, perspectiva mesmo. Acho que o termo melhor é esse. E aí ele foi ganhando profundidade e acabou virando, não era para acontecer, acabou virando o projeto de um livro, né? Então, o isolamento acabou meio que criando um pouco essa conexão, né? E então, estou com o projeto do livro meio que nos finalmente aí para isso virar de novo um projeto, para entrar dentro dessa série de livros aí que você mostrou, né? Então, E vai ser viabilizado via Catarse? a gente está no Catar, inclusive está com 99% antes da live Ô, começar. rapaz! A Vamos gente tava lá! com, eu sempre faço isso, né? Os meus. Isso, publicação independente, né? Sabemos, vocês sabem bem como as coisas são, e são difíceis, né? Então, todos os meus livros, que são esses livros, tirando os livretos menores, os mais simples, né? Os meus livros todos têm essa. São livros mais caros, livros de arte, fotografia. No Brasil isso é extremamente caro, né? Então eu sempre vou por financiamento coletivo, pelo Catarse, e tem dado certo, assim, inclusive todos esses, né, que você mostrou foram resultado de financiamento coletivo, o que acaba ajudando de duas formas, é uma venda antecipada, então é muito gostoso, assim, né, sentar sair com o livro com 60% da tiragem vendida já, né? Então é bem interessante isso. Então é uma forma de captar o dinheiro para fazer ele acontecer e é uma forma de ter uma pré-venda e fazer o livro já circular antes dele ser publicado, né? Então esse agora também tá com 99% na campanha, tá quase pronto. Nossa, falta um pouco. Quantos dias faltam de campanha? O Catarse liberou a gente, acho que até o Catarse que é um lugar extremamente, assim, ele é super bom, né, extremamente organizado, isso eles liberaram a gente, então não tem data de fim. Ah, que Por conta da interessante. pandemia, eles deram essa Essa colher de chá. colher de chá. Então, mas assim, normalmente, né, são 60 dias que a gente tem de campanha, mas está com 40 dias. Então, mesmo que eu tivesse uma data, teria dado certo, né? Então, Que legal. tá aberto ainda, né? Então, eu logo devo fechar, porque é isso, já como vai bater o 100%, acho que já dá para. Porque a gente só recebe o dinheiro para produzir as coisas depois que a campanha fecha, né? Então, se eu demorar muito para fechar ela, eu não consigo produzir o livro também. Então Claro. tem. Mas é isso, né? Eu devo deixar até o dia 15, talvez, deixar um Sim. pouco mais, dia 10, dia 15, para completar. E do ponto de vista de quem apoia, é muito interessante também, porque acaba se sentindo parte, né? E de fato é parte Sim, sim. do projeto como um todo, né? É uma construção coletiva. Eu acho que essa ideia veio e não acho que não vai embora tão cedo, né? Essa ideia de você fazer parte do trabalho. E eu sempre ponho, né, na lista, no final do livro, o nome de todo mundo. Então é sempre uma diversão. Quando tem os lançamentos, as pessoas adoram, pegam o livro, ficam, eu tô aqui, né? Toda uma alegria. Então isso é bacana, isso é bem legal. E faz o livro acabar circulando, né? Acaba indo participar de festival, eu acabo participando de editar, dá um pouco de currículo também, né? É isso. Eu não sou um fotógrafo profissional, eu não tenho galeria, eu sou professor universitário, então seria muito mais difícil entrar nesse universo se não fossem as publicações também, né? Então, elas me ajudam bastante nisso também, né? Tenho o livro na mão, eu participo de edital, o Itaú Cultural, o Zoom lá do Moreira Salles, esses lugares acabam
facilitando os nossos caminhos por conta das publicações, né? Então, elas têm também esse valor, né? E acabou virando um pouco o meu lugar de expressão, né? Então, é isso, tudo vira livro, né? Comigo agora eu não consigo mais pensar as coisas sem pensar em pequenas publicações, em transformar essa coisa em livro, né? O livro acabou virando um pouco esse objeto de conexão, né? Das ideias e das ações. Então, Sim, você acaba pensando nessa meta, digamos assim. Você começa, eu vou chamar uma coleção, já sim, tendo o livro como uma espécie de encerramento daquela fase de coleção, é isso? isso. Se Maravilha. concretiza, né? O objeto se concretiza, né? Eu gosto muito de uma frase do Cristiano Mascaro, que fala que, para ele, fotografia só é fotografia quando é impressa agora, né? Antes era ampliada, né? Mas eu acho muito bonita essa frase dele, né? Para ele, fotografia só é fotografia quando ela é impressa, né? Uhum. Então, se não é uma imagem, né? E aí eu acho muito interessante isso, né? Quando a coisa se materializa, né? Então, quando vira livro, quando tá na tua mão, e aí sim, é uma coleção, inclusive, né? Porque é um álbum, eu fico dizendo, é um álbum de figurinha quase. Uhum. Quando você fica lá olhando o meu livro, é um álbum de figurinha. Não, aliás, o comentário da Lecalco, o livro é a moto da cartela de figurinha. Tá aí. É, agora, isso que o Cristiano Mascaro fala é interessante porque ele dá uma importância para o ato de materializar, né? Porque, de fato, Uhum, se... Eu vou pegar uma fotografia aleatória aqui, tá? Essa fotografia uhum, aqui das coisas que são douradas, se ela tivesse uhum, sido publicada por toda a extensão da página, seria outra fotografia, né? Se você sim, tivesse cortado isso aqui, seria outra uhum, fotografia, se tivesse, enfim. exato. Então é só quando chega aqui na materialidade que de fato é uma fotografia mesmo, né? É um bom ponto de Sim. vista como É, e como uma última etapa, né? sim, sim. E como discurso, né? Porque, que nem você falou, tem todo para a gente sentar com o designer para decidir esse negócio da foto, ela tem uma moldura. Porque moldura, normalmente, os fotógrafos não gostam muito de moldura nas fotos, né? Essa moldura branca, né? Porque é muito clássico, né? Você ter essa moldura que contorna a imagem, mas é tudo uma conversa, né? Bom, vamos colocar moldura, não vamos sangrar a imagem, não vamos fazer ela na página dupla, porque a ideia um pouco é como se fosse uma figurinha mesmo, né? Como se fosse um elemento que está ali inserido numa página. Então, é, é isso, a materialização não é simplesmente botar no papel, né? Tem toda uma questão do discurso, aí desde a capa, né? A gente teve essa questão aí, os livros das cores, a ideia é que ele fosse totalmente dourado, né? Então a capa é dourada, a capa é toda vermelha, a cordinha que costura é vermelha, né? É tudo assim. Então a ideia é que ele fosse quase um bloco de cor, né? Então se você olha de lado, em vez de estar escrito na lombada, tem a cor da cordinha, né? Claro, a gente queria que a lateral da página fosse da mesma cor também, mas aí entra numa gráfica muito, muito, muito complexa e a gente falou, não, então vamos fazer a capa vermelha com serigrafia e tá bom. Olha, Mas tem um pouco desse lugar, né, desse discurso do objeto mesmo. depois vale a pena conversar com a nossa colega editora independente, a Silvia Nastari, da Quelônio. Ela usou um spray desse que você usa no Ruas do Bem, aí deve ser mais ou menos. Colocou, empilhou os livros e fez. Pressionou, né? Mas não faça só com essa minha descrição rápida. Converse com a Claro, tem Silvia alguma Nastari. coisa. Converse com a Silvia da Quelônio, ela fez isso É, em um dos livros, boa, agora não me lembro exatamente qual. boa, vou perguntar para O Ricardo, você falou uma coisa muito interessante sobre como as pessoas se conectam, se relacionam pelo olhar. uhum. E me veio na cabeça uma coisa que eu não sei se você pensou ou se você quer pensar, que agora nós estamos usando máscaras, né? Eu não estou com a minha aqui, mas ela está ali do ladinho. E se a gente se encontrasse,
em alguma caminhada por aí, em alguma esquina aí de São Paulo, provavelmente nós dois estaríamos de máscara, né? Sim. O olhar passa a ser destacado, né? O olhar passa a ser isso aqui passa a ser a grande essa região do rosto. Comunicação, né? A comunicação agora é total. Se você sorri, você não está vendo. Você vê que o olho apertou um pouquinho, tá? Então o olhar passa a ser ainda mais importante nesse momento de isolamento. O que eu acho bonito, assim, disso, dessa, bonito, né? Bom, a pandemia, acho que a gente fica tentando achar beleza na pandemia, mas é isso. Mas o bonito disso, eu acho que o olhar, ele nunca eu gosto de pensar nisso, porque o olho, ele comunica, mas ele é completado pela boca, pelo rosto inteiro, né? Sim. Agora a gente não vai ter, só vai ter o olho para se comunicar, né? Porque às vezes, que nem você falou, né? Se você fecha um pouco o olho, só que você puxa a cara assim, é uma coisa, se você sorri é outra coisa, né? São coisas que se completam, né? E agora não, agora é só olhar, né? Então vai dar e eu acho isso interessante, vai ser super ambígua a nossa comunicação. É uma coisa que me agrada muito, a ambiguidade, né? A gente não vai conseguir ter certeza do que a pessoa está querendo comunicar só pelo olhar. Porque você vai olhar para ela assim, bom, ela tá sorrindo, ela tá puta, ela tá desconfiada. Não vai dar para ter certeza, né? Eu acho que isso é legal, assim, desse exercício do olhar, né? A gente vai se comunicar de uma forma meio ambígua, assim. A gente não vai conseguir se reconhecer, né? Porque eu já passei por muita gente, eu desço na padaria, a mocinha da padaria que sempre me cumprimentou, sempre me conheceu, tal. Agora eu entro, ela não sabe mais quem eu sou, né? Porque ela só tá olhando isso aqui, pô. Então, eu acho que vai estar um pouco desse lugar da ambiguidade que eu acho super interessante. Será que a gente não precisa, pegando esse caso aí da moça da padaria que te atende, será que a gente não precisa de máscaras mais personalizadas para dizer, o Ricardo é o que vem com a máscara, com um homenzinho caminhando, sei lá, uma câmera fotográfica desenhada, assim, sei lá. Será que a gente não precisa dessa bobeira? Ou, tá bom, sem figurinha, mas uma máscara rosa, bem forte, ou geométrico, sei lá. Será que a gente não precisa? Será que não chegou a hora da gente compor o nosso rosto com uma ilustração, uma fotografia, por que não? Pois é, para poder criar um pouco, né, essa nova comunicação, porque senão, cara, é isso. Claro, as pessoas já estão bem usando, né, essas máscaras com sorrisos, máscara com time, né, o Bolsonaro ficou usando uma máscara com o símbolo da República do lado, então é isso, as pessoas já estão usando um pouco isso, né? Mas a gente vai precisar um pouco, né, criar essas novas não, né, retomar algumas outras formas de se identificar na rua, né? Beleza. E outra coisa sobre o olhar. Enquanto você ficou falando, eu fiquei aqui pensando e anotando. Sempre, todas as lives eu faço com o meu cadernão 10 matérias aqui. E é interessante que pensando nas lives, nesse momento em que a gente se relaciona sem máscara, né? Eu estou te olhando aqui, mas na verdade a minha câmera está aqui, né? Aqui eu estou olhando nos seus olhos, mas eu não estou te olhando. Eu tenho que te olhar nos olhos para baixo. Para baixo. Tá entendendo? É uma desconexão estranha, vai. Você ficou falando, eu fiquei pensando, poxa, mas você está falando do olhar, da conexão, da confiança que gera, né? Um hábito tão antigo nosso, e que agora, com a gente se comunicando, a gente está fazendo uma live aqui, mas isso serve para videoconferência, para chamada de WhatsApp. As minhas aulas, né? Eu dei quase 3 meses dando aula via aulas remotas, assim, né? E era um comentário que a gente fazia o tempo inteiro, assim, né? Muito bom. Primeiro tem um pouco esse lugar. Aqui a gente tem um acordo inicial que é nós dois aparecemos, né? Já é alguma coisa, eu sempre digo, já é um certo avanço, né? A gente está se vendo, mesmo não se vendo direito, né? Mas
É isso, vários colegas, eu, em vários momentos, é isso, eu estou dando aula para um monte de bolinha com um avatarzinho de uma pessoinha, sabe? Eu não sei, como é que eu dou aula, assim, eu não estou olhando para a reação dos alunos, a gente não está vendo se a pessoa está ali, exatamente, porque ela pode ter ligado o computador e ter saído, né? Sei lá. Então esse exercício, né? E a gente nas aulas, inclusive, fica brincando. Quando é a hora de algum aluno meu, por exemplo, falar alguma coisa, a gente percebe que ele não está olhando para ninguém, ele está olhando para ele mesmo. Que grande parte das vezes, quando a gente está se falando na live, não só não estou olhando para você, como eu estou olhando para mim aqui embaixo. Para ver se eu estou no quadro, para ver se, né? Então é uma maluquice, né? É uma maluquice. Não, e vou te contar um bastidor aqui nosso, das lives que a gente faz aqui às 4h20, segunda e quinta. O meu celular, ele tem uma câmera que ele tem uma lente um pouco maior, uma tela um pouco maior do que o que aparece na maioria dos celulares das pessoas. Então a Cecília sempre vem no começo da live e me mostra como é que eu tô. Então eu tenho que ficar, eu não posso mexer muito. Eu tenho que ficar, eu sei que eu tô mais ou menos aqui, só que na verdade para mim eu tô me vendo que tá lá em cima. Eu tô vendo um pedaço do teto aqui até. Sim. Só que para a maioria dos celulares é que não. Exatamente. Assim, se eu parar para pensar, eu acho que eu morro de tristeza, sabe? Não. Eu choro. É isso. Nessa... São os nossos olhares, né? Como é que a gente se estabelece isso, né? Como é que a gente aparece, né? Inclusive, isso é uma brincadeira também, né? Nós dois estamos com um fundo de livros no fundo, então, aqueles memes, né? Isso aqui não é livro, isso aqui é uma placa que eu comprei na Amazon e chegou aqui, fundo de... Né? É incrível isso, né? Como a gente vai estabelecendo essas relações. E é isso, puxando um pouco lá para os meus alunos, a gente nunca se relacionou de uma forma tão pouco íntima e ao mesmo tempo tão íntima, né? Porque é isso, você de repente abre tua câmera, as pessoas veem a tua casa, as pessoas veem a luz que entra na tua casa. Você cria uma relação aí, que eu tô vendo você dentro de casa, né? Claro, aí entre as coisas, entre essas piadas prontas, né? Aí o pai, o marido, namorada, qualquer coisa aparece atrás de cueca, né? Mas é isso, a gente de repente está se relacionando não só desses olhares meio estranhos, mas está se relacionando com o interior da casa das pessoas. Eu comecei a ver a casa dos meus alunos, os meus alunos começaram a ver minha casa, né? Todo esse lugar do ensino, que tem essa poética mais mágica e heróica quase, né? O professor é aquele personagem que a gente não sabe direito da vida, o aluno, mesma coisa. Tem né? Esses segredos fazem parte de uma boa educação, né? De repente, os alunos sabem, né, como é que é a minha casa, como é que é os barulhos da minha casa, eles sabem como é que eu tô, né? É engraçado, porque e ao contrário, acho que, mas são, de novo, né, os nossos olhares em isolamento de uma forma estranha. É interessante que a gente estava num processo já de perda de privacidade, né? Pelo menos o conceito de privacidade já estava, pelo menos, sendo modificado. Para não... Sendo pensado, pelo menos. Né? Mas enfim, vários sentidos, por vários ângulos, e até de uma maneira... Muita gente coloca como, o Facebook autoritário, uma coisa meio 1984, mas menos, me parece, menos 1984 e mais Admirável Mundo Novo. As pessoas voluntariamente perdendo privacidade. Agora, com isso que você está falando, me faz pensar que a gente deu mais um passo nessa direção da perda de privacidade, né? E eu quero deixar claro que essa aqui não é minha casa, é a Sala Tatuí, tá? Só para... Lá em casa não tem livro. Lá em casa não tem livro, não faço isso. Isso aqui é só um cenário. Fica guardando isso para quê? Mas isso eu digo, inclusive, com os meus alunos nas aulas, né? Não sei se é uma perda de privacidade, né? Eu acho que é uma construção de uma nova ou outra privacidade, talvez.
Inclusive isso, nesse meu trabalho de isolamento, algumas pessoas me perguntam assim, poxa, Ricardo, mas não está acontecendo aí uma invasão de privacidade? Você está tirando foto de alguém na janela? Não é uma invasão de privacidade? Aí eu fico assim, bom, até onde a gente está de novo com a nossa privacidade? O que significa privacidade, né? Eu não tô levantando um drone, eu não tô com uma lente de 2.000 milímetros de um fotógrafo, sabe, né, aquelas lentes gigantescas. É uma lente normal, então nada mais é do que todo mundo está se vendo. O que eu fotografo é o que eu vejo, né? E a gente está na janela 2 horas, meia hora parado na janela comendo. Eu tenho uma foto muito bonita que é tinha uma pessoa tomando café da manhã na janela, porque ela queria nitidamente estar sentada num café tomando café. Só que ela não pode. Então ela está na janela. Ou seja, a janela não é mais o privado. É o lugar que a pessoa encontrou do público, né? Eu vou ficar sentado aqui na janela, tomando meu café da manhã, vendo a cidade. E aí ela saiu, e aí eu fotografei só o prato de tapioca na janela. Então, é um pouco desse lugar, né? Como a gente entra, né? O que significa essa privacidade, afinal de contas, né? Tu tem evitado fotografar pessoas nesse projeto de isolamento, Ricardo? Bom, é um pouco difícil, né? Porque grande parte das ações que eu estou interessado tem pessoas, né? Eu sempre falo isso, as pessoas, eu pouco me importo com as pessoas da foto. Me importa o que elas estão fazendo, né? Então, se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um velho, não importa, né? Mas quando acaba aparecendo, aí sempre tem as nossas estratégias de fotógrafo, que é tentar deixar o rosto na contraluz, é pegar uma hora que o batente da janela fica bem na frente da cara da pessoa. Se ela tem uma tatuagem, tentar evitar que a tatuagem apareça, porque você consegue identificar, né? Eu sempre regulo a máquina para a luz externa ser muito mais forte que a luz interna. Então, quando você olha, você não vê dentro da casa da pessoa. Então, tem esse lugar, né? Dessa fronteira mesmo, né? Mas às vezes acaba acontecendo. Às vezes tem algumas fotos que a pessoa aparece com clareza, assim. E aí você vai... Que é por conta, às vezes, do próprio gesto, assim, né? Tem uma muito bonita que é um menino que ele tá olhando para cima, assim, ele tá meio que saindo da janela olhando para cima. Não tinha como não pegar o rosto dele, até porque ele tava com um semblante... como é que posso dizer, assim, esperançoso, sei lá. Então acaba aparecendo um pouco as pessoas, né? Mas isso inclusive, é um exercício do trabalho, né? Entender que a pessoa que está na foto poderia ser eu, poderia ser você, então, né? Elas acabam aparecendo. Então é isso, né? A gente olha para o rosto da pessoa, mas o quão privado é isso, né? Se podia ser qualquer pessoa. Né? Claro. Um pouco nesse lugar, nesse exercício dessas fronteiras. No caso dessa foto que eu já gostei, só pela descrição dela já me parece uma grande foto. Tu pretende pedir autorização para os pais, para os responsáveis, ir lá no apartamento? Já pediu? Como é que você vai lidar com isso? Alguns eu tenho, né, eu estou me consultando com um advogado que cuida dessa questão de direito de imagem, essas coisas. Alguns, para postar, a gente tem um pouco esse lugar, né? A fotografia de rua, a fotografia documental, ela tem um pouco essa questão. Postar no Instagram tem se tornado algo um pouco mais... tem se tornado, né? As leis sempre são um pouco, elas sempre caminham, né? Mas postar, fazer parte do grupo desse projeto artístico, eu não precisaria pedir autorização pelo conjunto, né? Mas como vai virar livro, se essa imagem for para o livro ou em algum momento eu for mandar essa foto para um edital, para um concurso, para alguma coisa do tipo, algumas eu teria e terei e vou, né, fazer esses contatos e pedir autorização. Alguns, inclusive, eu já pedi, assim, no começo do projeto, eu fotografei um rapaz, não dá para reconhecer ele, porque está um pouco longe, aquilo que eu falei, né, a luz não está no rosto, então é bem difícil de reconhecer, dá para saber que é um rapaz, um homem, assim, não dá nem para ser a idade dele, né, mas ele está de roupão branco,
na janela olhando para fora, assim. E o enquadramento ficou interessante. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas uma empresa de sanduíches, fast food, entrou em contato comigo porque queria essa foto numa campanha publicitária deles. Eu falei, olha, eu estou fotografando minha janela, a gente está em quarentena, eu não tenho contato, são vizinhos, são anônimos, são pessoas desconhecidas, eu não conheço as pessoas, né? Eles disseram, não, mas a gente está querendo, é interessante, tarará, tarará. Aí sim, aí eu fui, numa das poucas saídas que eu tive para ir na padaria, eu atravessei a rua, fui lá no prédio, descobri, tentei, assim, pelo porteiro, eu acho que é no 8º andar, sabe, meio que porque não dá para saber quem é, né? Aí o porteiro, 8º andar, virado para cá, eu acho que é o... lá. Ele me dá o número, eu ligo, interfono, explico para a pessoa. Aí a pessoa super topou, achou incrível, achou demais. Aí, então, de algumas pessoas eu já tenho essas autorizações. Mas é isso, é um pouco dessa consultoria com o advogado, de ele me dizer assim, Ricardo, isso aqui, realmente a pessoa se identifica, a pessoa está aparecendo, tem uma questão mais... Né? Mas o que me tranquilizou desde o começo dessa conversa com ele foi que ele disse, olha, Ricardo, você não está expondo ninguém ao ridículo. Isso é o mais importante do teu trabalho. Né? Você não está expondo a intimidade de ninguém, não tem ninguém pelado, não tem ninguém, né? É isso, eu estou debruçado na janela, né? Eu não estou fazendo nada. Então, ele me tranquilizou nesse ponto. A gente está se olhando, né? Não tem nada demais, assim, então facilita bastante a hora de pedir autorizações e coisas do tipo. Né? Mas algumas sim, algumas eu vou ter que pedir. Vai ter que fazer esse corre burocrático. Ricardo, a gente está chegando ao final. Eu quero dizer que nós estamos... É legal de ver quando as conversas se conectam de maneira completamente inesperada. Né? A nossa convidada anterior foi a Vânia Medeiros, que assinou a contracapa. Aqui não vai dar, está espelhado, mas aqui está o nomezinho da Vânia Medeiros, que assinou a contracapa deste livro aqui. Sim. E a próxima convidada é a Lina Ibanhes, do Fotolab Lina Iba, fotografia, que fica no Anhangabaú. Quer dizer, tudo se conecta. Tudo se conecta. Esse nosso universo está conectado. É meio dark, né? As coisas... Eu não vi Dark ainda, rapaz. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena. Vale. Bom, eu sou suspeito, né? Tudo comigo é 33, e nessa série tudo tá relacionado com 33, então... olha, gostei. Interessante, não, vale a pena. Também gosto de uns numerinhos, mas o meu número é outro, é 9 a mais do que o 43. 9 é 333, olha só. 3 vezes 3, Sempre dá para encontrar jeitinhos de fechar 42. Então, tá dado o recado. Próxima conversa com a Lina Ibanhes. E, Ricardo, quero te deixar à vontade. E assim, eu já tenho que encerrar, porque daqui a pouquinho o Instagram nos expulsa daqui. Claro. Mas tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar? Algum recado que você quer dar? Uma mensagem para o universo? Por favor. Bom, acho que primeiro agradecer o convite, é super legal fazer essas conversas, né? É isso que você falou, essas conexões todas. Entrem lá na campanha, está quase acabando, garantam o livro de vocês. Eu sempre falo assim, é livro, mas ao mesmo tempo é um documento histórico, né? É um jeito legal de a gente guardar um pouco desse nosso tempo, né? Viver essa nossa vida maluca. E fiquem em casa. Se vocês puderem, por gentileza, fiquem em casa, porque não está fácil. Né? É isso. Maravilha. Mas é isso, João. Obrigado. Legal, eu te agradeço, Ricardo. E registrar aqui um comentário que a Lecalco fez, de uma informação que ficou no ar, eu não queria chutar para não errar, mas é isso mesmo. O livro com spray nas laterais da Aquilônio é o Do Amor, escrito pela Ana Rush. Tá aí, um spray rosa, pink, fortíssimo. Vale a pena dar uma olhada lá se quiser pintar as laterais. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu nesta conversa. Se quiserem espalhar por aí, ela daqui a pouquinho vai para o YouTube, de imediato vai para o GTV. Então, fica aí. Ricardo, muito obrigado. Sigam o Ricardo por onde o homem anda. Olha, 20 segundos para o Instagram nos expulsar. Então, deixa eu abanar e deixar ele nos expulsar aí. Vamos lá. Tchau, Instagram. Tchau. Obrigado, Nelson, que comentou. Obrigado, Marcelo, Alecalco, já falei. Jacques Fux.
Busto.jpg, Humberto Pequeninos, Câmara Well, Nelson